Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, é novo por aqui, meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre redação do Enem, para variar, né? E nós vamos falar sobre as redações que tiraram 1000 no Enem do ano passado, de 2017. Eu vou ler algumas aqui com vocês e fazer uma análise das redações. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, ativa as notificações, deixa aí no comentário o que você achou do vídeo, alguma sugestão de tema. Pode deixar o que você quiser aí, não, só comenta alguma coisa para saber se você está gostando dos vídeos ou não. Enfim, bom, o objetivo do vídeo é fazer uma análise não crítica, não dando nota ou falando mal de quem tirou nota 1000, mesmo porque quem tirou nota 1000 foi porque escreveu uma redação perfeita ou quase perfeita. Então, eu quero só fazer uma análise estrutural do texto, da introdução, desenvolvimento, da conclusão, o que, que a pessoa usou de argumento. Eu quero olhar mais essa questão, porque eu quero mostrar para vocês que o que eu falo aqui nos vídeos sobre estrutura, que é importante, que tudo que eu tô falando aqui vai ajudar você e que é possível você tirar nota 1000 se seguir essa estrutura de texto. Bom, eu peguei aqui uma reportagem num site, eu vou deixar aqui o link na descrição onde eu estou lendo essas redações aqui. O tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E aqui tem várias redações, eu vou escolher duas ou três aleatoriamente, tá? Porque eu não li nenhuma, a verdade é essa, eu queria fazer meio que uma coisa assim, reacting mesmo, uma coisa lendo junto com vocês pela primeira vez. Eu só li mesmo os textos motivadores. Então, eu vou escolher uma aleatória aqui, ó. Já peguei uma aqui. É do Marcos Vinícius Monteiro de Oliveira, do Ceará. Então, vamos lá, a primeira redação. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados normais, entre aspas, pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Bom, o que eu vi aqui a introdução dele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. É até razoável, um número assim, que eu não colocaria mais do que isso para introdução. Essa parte aqui que ele fala do início do processo de educação de surdos remonta do segundo reinado, e isso ele pegou do texto motivador, não é cópia, tá, gente? Não é considerado cópia, isso é importante falar, em que fala da lei, da primeira lei brasileira criada e da primeira escola criada no segundo reinado para a educação de surdos. Só que ele critica isso como um apartheid. Quem não sabe, apartheid é quando existe uma segregação entre, nesse caso, surdos e pessoas normais, entre aspas. E ele critica isso e aí ele fala a tese dele, né? Haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico da nação, né? Ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Bem escrito, né? Muito bem escrito. Continuando, agora desenvolvimento. Sob esse viés, pode-se apontar como um empecilho a implementação desse direito reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada em parte da sociedade, inclusive dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação. Por isso pode ser explicado segundo o sociólogo Talcott Parsons, o qual diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas e que legitima a ideia de que o preconceito por parte de muitos pais dificulta o acesso à educação pelos surdos. Tal estereótipo está associado a uma possível invalidez da pessoa com deficiência e é procrastinado, infelizmente, desde o período clássico grego, em que deficientes eram deixados para morrer por serem tratados como insignificantes, o que dificulta ainda hoje seu pleno desenvolvimento de autonomia.
Então, a primeira ideia que ele vai defender é a ideia do estereótipo do deficiente como incapaz, como pessoa que não é normal, né? Ele cita um sociólogo. Eu acho que isso aqui ele não tirou do texto motivador, pelo menos eu não lembro falando nada desse sociólogo no texto motivador. E aqui ele também fala da era grega, né? Que eles também tratavam essas pessoas como insignificantes e como pessoas não autônomas. Além do mais, ressalte-se que o poder público incrementou o acesso do público abordado ao sistema educacional brasileiro, ao tornar Libras uma língua secundária oficial e ao incluí-la no mínimo à grade curricular pública. Contudo, devido à falta de fiscalização e de políticas públicas ostensivas por parte de algumas gestões, isso não é bem efetivado. Afinal, dados estatísticos mostram que o número de brasileiros com deficiência auditiva vem diminuindo tanto em escolas inclusivas ou bilíngues, como em exclusivas, a exemplo daquela criada no Segundo Reinado. Essa situação abjeta está relacionada à inexistência ou à incipiência de professores que dominem a Libras e à carência de aulas proficientes, inclusivas e proativas, o que deveria ser atenuado por meio de uma maior gerência do Estado nesse âmbito escolar. Então, aqui é a segunda ideia que ele vai defender. Ele fala que existe o acesso ao público ao sistema de Libras, ou seja, hoje em dia, um estudante, uma pessoa surda, ela pode estudar numa escola regular do ensino público e a escola tem que fornecer um intérprete de Libras e toda a estrutura para a pessoa poder estudar ali. Só que no texto motivador tem um gráfico que mostra que o número de estudantes ele diminui tanto em escolas exclusivamente para surdos quanto em escolas comuns. E aí é nisso que ele fala. Então, nessa última frasezinha aí, ó, o que deveria ser atenuado por meio de uma maior gerência do Estado nesse âmbito escolar, ele já dá mais ou menos uma ideiazinha do que ele vai defender na solução dele. Então, agora já vamos partir para a solução. Então, ele linkou muito bem o segundo parágrafo de desenvolvimento dele com a solução. Diante do exposto, cabe às instituições de ensino, com proatividade, o papel de deliberar cerca dessa limitação em palestras elucidativas por meio de exemplos em obras literárias, dados estatísticos e depoimentos de pessoas envolvidas com o tema, para que a sociedade civil em especial, os pais de surdos, não seja complacente com a cultura de estereótipos e preconceitos difundidos socialmente. Então, essa foi a solução para o problema do estereótipo das famílias que têm pessoas surdas na família, né? Outro sim, o público próprio deficiente. Outro sim, o próprio público deficiente deve alertar a outra parte da população sobre seus direitos e suas possibilidades no Estado Civil, a partir da realização de dias de conscientização na URB e da divulgação de textos proativos em páginas virtuais, como Quebrando o Tabu. Por fim, ativistas políticos devem realizar mutirões no Ministério ou na Secretaria de Educação, pressionando os demiurgos, não sei o que isso quer dizer, indiferentes à problemática abordada, com o fito de incentivá-los a profissionalizarem adequadamente os professores, para que todos saibam, no mínimo, o básico de Libras. E a efetivarem o estudo da língua brasileira de sinais por meio da disponibilização de verbas e da criação de políticas públicas convenientes, contrariando a teórica inclusão da primeira escola de surdos brasileira. Olha, gostei muito. Não sei o que quer dizer demiurgos, eu vou procurar saber, eu vou deixar aqui para vocês, que eu fiquei até curiosa para saber que palavra é essa, tá? Mas enfim, olha, então o que ele falou? Ele defendeu a ideia do estereótipo das famílias e da ideia da pouca inclusão em relação à educação mesmo, de não terem profissionais que entendam de Libras ou professores que possam entender de Libras para se comunicar com os alunos. Então a ideia dele é, primeiro, acabar com esse estereótipo com as instituições de ensino, também palestras, né? Exemplos em obras literárias, dados estatísticos, depoimentos de pessoas envolvidas com o tema, para acabar com esse estereótipo, ou seja, uma ideia muito boa. Falou do quebrando o tabu aqui, achei bem legal. Conscientização da URB e da divulgação de textos proativos em páginas virtuais como Quebrando o Tabu. E aí, para a questão
da falta de investimento, ele fala da questão dos ativistas políticos, fala de mutirões no Ministério da Educação, ele também fala, deixa eu ver aqui, para que todos os professores saibam no mínimo básico de Libras, ou seja, ele quer capacitação para esses professores e ele quer que tenha mais verbas, né? Ele fala por meio da disponibilização de verbas e da criação de políticas públicas convenientes, contrariando a teórica inclusão da primeira escola de surdo brasileira. Então ele termina o texto dele também com uma frase de fechamento, né, que remonta àquilo que ele falou no início da primeira escola a primeira escola de surdos brasileira, que foi durante o primeiro reinado. Parabéns, Matheus, seu texto ficou muito bom. Tem palavras bem complexas, você vê que o português dele é bem sofisticado. Eu acho que deve ter outros textos aqui, eu não vou ler todos, claro, que usam um português menos sofisticado, mas ele escreve muito bem e não tem muito o que comentar, não. Ele foi bem criativo. Eu achei, ainda mais essa questão do quebrando tabu, eu achei que ficou bem legal. Enfim. Aí vamos pegar outra aqui. Vou ler agora da Larissa Fernandes Silva de Souza, do Pará. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, o precário serviço de educação pública no Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva no país. Então, a tese dela é: com efeito, evidencia-se a necessidade de blá blá blá, que nesse caso é providenciar melhorias na educação do Brasil. E aí ela já começa também com o conhecimento de mundo, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso não, que eu me lembre, não foi citado nos textos motivadores. Então, isso aqui deve ser algum conhecimento que ela falou até o ano, já deve ser algum conhecimento que ela já veio de bagagem dela. E ela já fala mais ou menos também os problemas, né? O precário serviço de educação pública e a exclusão social vivenciada pelos surdos. Então é disso que ela vai falar no texto dela. Deve-se pontuar de início que o aparato estatal brasileiro é ineficiente no que diz respeito à formação educacional de surdos no país, bem como a promoção da inclusão social desse grupo. Quanto a essa questão, é notório que o sistema capitalista vigente exige alto grau de instrução para que as pessoas consigam ascensão profissional. Assim, a falta de oferta do ensino de Libras nas escolas brasileiras e de profissionais especializados na educação de surdos dificulta o acesso desse grupo ao mercado de trabalho. Além disso, há a falta de formas institucionalizadas de promover o uso de Libras, o que contribui para a exclusão de surdos na sociedade brasileira. Gente, estou lendo rápido para o vídeo não ficar muito grande, tá? Ela acaba falando que a falta de oferta no ensino de Libras nas escolas brasileiras dificulta a entrada dos surdos no mercado de trabalho. Segundo parágrafo. Vale ressaltar também que a exclusão vivenciada por deficientes auditivos no país evidencia práticas históricas de preconceito. A respeito disso, sabe-se que durante o século XIX a ciência criou o conceito de determinismo biológico, utilizado para legitimar o discurso preconceituoso de inferioridade de grupos minoritários, segundo o qual a função social do indivíduo é determinada por características biológicas. Desse modo, infere-se que a capacidade associada odiernamente aos deficientes tem raízes históricas, que acarreta a falta de consciência coletiva de inclusão desse grupo pela sociedade civil. Já até perdi o que eu estava pensando. Eu vou deixar o significado de odiernamente aqui, que eu também não sei. Então, o que ela fala nesse parágrafo basicamente é do preconceito. Mesma tese que a outra menina. Ou seja, viu? Redação nota 1000, tirando nota 1000, se você tiver treinado, se você tiver uma forma boa de expor suas ideias. Olha só, as teses são bem parecidas, dos outros que eu não li durante o vídeo também foram bem parecidos. Tudo baseia em a falta de investimento na educação e no preconceito por parte das pessoas, das famílias, da população como uma forma geral. Todas as teses são essas, gente. Olha que coisa besta, tese besta. Não é que teria que ser uma tese complexa, realmente é para ser uma tese besta, mas muita gente acaba não conseguindo pensar nisso, então isso que é o complicado.
É evidente, portanto, que há entraves para que os deficientes auditivos tenham pleno acesso à educação no Brasil. Dessa maneira, é preciso que o Estado brasileiro promova melhorias no sistema público de ensino do país, por meio de sua adaptação à necessidade dos surdos, como a oferta de ensino de Libras com profissionais especializados para que esse grupo tenha seus direitos respeitados. É imprescindível também que as escolas garantam a inclusão desses indivíduos por intermédio de projetos e atividades lúdicas, com a participação de familiares, a fim de que os surdos tenham sua dignidade humana preservada. Então, ela falou em relação à solução dela, em relação à educação, em relação a eles terem o pleno acesso a essa educação. Aí ela fala do Estado brasileiro promover melhorias, então esse é o agente, né? E aí, como ela fala que também as escolas têm que garantir a inclusão, né? Por intermédio de atividades lúdicas. Eu sei o que é lúdico, mas eu não consigo explicar para vocês agora, mas eu vou deixar também a definição aqui. E aí, com a participação de familiares, a fim de que os surdos tenham sua dignidade humana preservada. Então, no final, ela também terminou com uma frasezinha, tipo assim, que vai falar que isso vai resolver tudo, né? Que vai ter sua dignidade humana preservada. Achei um pouco estranha a solução pelo fato de eu não ter visto nenhuma coisa assim implícita à diminuição do preconceito. Mas ainda assim ela tirou 1.000. Pelo menos por mim, eu achei que a pessoa deveria colocar uma solução para a diminuição do preconceito. Mas ela tirou 1.000, né? Então, quem sou eu para reclamar, para falar? Mas ficou muito bom o texto dela. E você vê também que não é um vocabulário muito rebuscado. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, o link do site onde eu tô olhando essas redações para vocês lerem todas. É importante vocês lerem todas. Analisar conectivo, analisar frasezinha, analisar tese, igual eu tô fazendo aqui, gente. É uma coisa muito simples, você consegue fazer sozinho. Se vocês gostaram, pede aí nos comentários que eu faço um parte 2, eu posso fazer de outros Enems também, se vocês quiserem, adorei fazer esse vídeo. Então tá, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações, deixa um comentário aí se você gostou do vídeo, se você quer mais vídeos assim. E até breve, beijos, tchau!